E aí, nonos anos, vamos continuar nossos estudos, ainda falando sobre Europa. Essa semana nós vamos conversar sobre um aspecto muito particular da Europa, que é o seu bloco econômico. Então, o nosso assunto desta semana é União Europeia. Ok? Então nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a União Europeia e vocês vão investigar bastante sobre ela. Inclusive, uma das atividades que vocês terão que fazer será buscar, pesquisar os problemas que a União Europeia vem atravessando. Ok? Então vamos lá. Quem é a União Europeia? Então a União Europeia é um bloco econômico do tipo União Monetária. Isso quer dizer que a União Europeia é um tipo de bloco econômico que chegou ao máximo na escala de evolução de blocos econômicos, ok? A União Europeia foi o primeiro bloco econômico a surgir no mundo pós Segunda Guerra Mundial, certo? Então, os blocos econômicos, como fenômeno econômico mundial, surgiram mais especificamente a partir da década de 90, certo? Mas a União Europeia começou essa história no pós-Segunda Guerra Mundial. E por que que os países da Europa sentiram a necessidade de se unir para fortalecer suas economias? Primeiro, por causa da crise instalada no continente por conta do fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra essa que aconteceu na Europa, então destruiu enormemente os países europeus. A estrutura econômica desses países estava totalmente abalada. Além desta questão, além deste fator, ainda pesou duas outras questões importantes. A primeira, o avanço do sistema socialista, que a União Soviética nesse período estava crescendo em direção à Europa, influenciando países da Europa para se tornarem socialistas. Então, uma das questões, além da recuperação da Segunda Guerra Mundial, foi frear o avanço socialista. Os países europeus não queriam perder a liberdade e a democracia que haviam conquistado. E também as nações europeias começaram esse movimento de se organizar economicamente, de um ajudar o outro economicamente, para que eles conseguissem sair da dependência econômica que eles acabaram se impondo no pós-Segunda Guerra Mundial, através do empréstimo feito dos Estados Unidos para os países da Europa no Plano Marshall. Então, com o Plano Marshall, os países europeus ficaram dependentes dos Estados Unidos, tanto dependente da influência política como dependente da influência econômica. Então, as nações europeias que no passado, eram potências importantíssimas do mundo, quiseram rapidamente se livrar dessa interferência, dessa dependência com relação aos Estados Unidos. Então, haviam razões de sobra para os países europeus se organizarem, se juntarem em bloco para uns ajudarem os outros, para que eles conseguissem se livrar de todos esses problemas. Ok? Quais os objetivos, da formação de um bloco econômico? O primeiro sempre é o fortalecimento econômico dos países que fazem parte do bloco. Ok? Então, no caso da União Europeia, era estabelecer uma união monetária. União monetária essa que permitia aos países membros desse bloco. Então, os países que assinaram este acordo, eles teriam a liberdade de circulação de pessoas entre os países membros, de mercadorias entre os países membros, de serviços e de capitais. Então, essa liberdade de circulação de todos esses elementos favoreceria, como favoreceu de fato, o embasamento, o fortalecimento econômico desses países. Tanto que quando chegou já na década de 70, 80, a Europa já estava de novo pronta para liderar o mundo, tá? E como aconteceu todo esse processo de formação da União Europeia? Então, este bloco econômico, a UE, não surgiu como União Europeia. Na verdade, ela surgiu lá em 1951 como CECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Alguns países se reuniram
e começaram a fazer comércio de carvão e de aço entre eles, tá? Ao mesmo tempo que surgiu o SECA, surgiu também um outro bloco econômico chamado Benelux, formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses três países também se juntaram com a mesma finalidade. Em 1957, estes países vão se juntar a mais alguns outros e vão formar em 1957, então, a primeira célula da União Europeia, que vai ser o Mercado Comum Europeu ou a Comunidade Econômica Europeia, tá? Com os resultados positivos que esses países aqui começaram a alcançar, outros países europeus foram se juntando. Então, o Mercado Comum Europeu começou com 6, depois 9, depois 12, e em 1992 já eram 15 países europeus, e a partir daqui, na cidade de Maastricht, lá na Holanda, eles vão assinar o Tratado de Maastricht. Esse Tratado de Maastricht vai exatamente ratificar o surgimento, a criação da União Europeia. Os bons resultados que todos os países da União Europeia vão conquistando, é claro que vão atraindo os outros países da Europa. Então, depois desse evento, da criação da União Europeia, de fato, outros países foram se juntando, até que em 2004, veja, depois já do fim da Guerra Fria, fim da dissolução da União Soviética, países do leste europeu e também do sul da Europa vão passar a integrar a União Europeia, isso em 2004, correto? Em 2012, o último país vai ingressar, que vai formar a Europa dos 28 países, né? Que vai ser a Croácia, correto? E o que é necessário para entrar na União Europeia? O que um país precisa apresentar para entrar, para ingressar na União Europeia? Primeiro, tem que ter uma economia desenvolvida. Segundo, tem que ter tem que garantir uma política democrática e de conservação dos direitos humanos e tem que se submeter às regras da União Europeia. Então, se o país concorda com esses critérios, ele é um forte candidato para ingressar no bloco econômico. Mas aí, em 2016, o Reino Unido faz uma votação interna lá no país para decidir se eles iam continuar na União Europeia ou sair da União Europeia. E começou a partir daí um fenômeno conhecido como Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, de 2016 até 2020, foram várias negociações que foram acontecendo para finalizar com a saída do Reino Unido agora em 2020. Atualmente, portanto, então, a União Europeia conta com 27 países membros, ok? Tá tudo certinho? Não. Tem muitos problemas. Os países europeus estão enfrentando muitos problemas e a União Europeia está envolvida em todas essas questões, ok? Então, moçadinha, leiam lá o seu livro com bastante carinho, procurem aprofundar seus conhecimentos sobre tudo o que aconteceu com este bloco econômico que é exemplar no mundo, certo? E façam a pesquisa lá que eu sugeri sobre os problemas que a União Europeia vem enfrentando. Bons estudos, divirtam-se e até a próxima. Beijo!